Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos falar de uma prática espiritualista. Vamos conversar com José Carlos de Sindolfo Silva. Ele é jornalista, mas criou a Sociedade Espiritualista Tribo de Estrelas. E antes de começar a nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no YouTube e também nos acompanhe pelo Spotify, acione o sininho, nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Fale desse espaço para os seus amigos, para a sua família e colabore nesse ano de 2022 para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. José Carlos de Sindolfo Silva, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, obrigado. Estamos aqui à tua disposição, totalmente disponível para as perguntas que você quiser fazer. Sindolfo, posso chamá-lo assim, né? Você é o coordenador... Pode, com certeza. Você é o coordenador da Sociedade Espiritualista Tribo de Estrelas. Essa eu andei olhando, claro, fuçando no site de vocês, né? Vendo que é uma coisa muito diferente, mas que ela existe há muito tempo. Por que você decidiu fundar essa sociedade? Eu precisaria falar de toda a estrutura das religiões mais conhecidas, mais tradicionais, mas é muito longo, eu vou preferir pegar uma tangente. Eu não me achei em nenhum lugar, em nenhuma igreja, em nenhuma doutrina, eu não consegui ser recebido integralmente por causa da minha condição de ser homossexual, de ser uma pessoa pertencente ao grupo LGBTQI+, A e outras letrinhas que tem por aí. Eu me incomodei muito com isso o tempo todo, porque eu tinha passado 15 anos como ateu, depois de ter sido nascido e criado no catolicismo. Minha avó era uma católica fervorosa, praticante, e colocou a gente. Mas, assim, por algum tempo eu fiquei ateu, porque comecei a estudar e, lendo os livros sobre religião, eu não concordei com nenhuma. Mas, depois de 15 anos, eu passei por uma experiência muito séria na minha vida que me fez voltar a me interessar pelo assunto. Então, eu comecei a procurar, né? Então, eu passei pela Umbanda, pelo Candomblé, passei pelo Espiritismo, fui numa igreja evangélica, não para me achar ou para querer já entrar e participar, mas principalmente para observar. E nas minhas observações eu não consegui me enquadrar. Sempre que eu aparecia nessa condição, eu era, de certa forma, não diria preconceito, mas eu era, de certa forma, tratado com alguma diferença. E isso me incomodou muito e foi o principal fator para que eu desejasse fundar um lugar onde a inclusão fosse absolutamente libertária, onde as pessoas não fossem examinadas por nenhum dos fatores da sua vida, é vida que está ali e aquela vida precisa ser acolhida, aquela pessoa precisa ser acolhida. Então, e acolhida sem restrição. E essa motivação é que me levou a fundar, inicialmente, um grupo pequeno, que começou na Arco Verde, quando eu ainda morava lá, em Pinheiros, e depois se estendeu um pouco para Itatiba, para a casa de uns amigos nossos aí, e durante anos a gente trabalhou para ter esse espaço, a sede própria desse grupo, e adquirimos isso aqui em 2008, é uma história longa, eu não vou contar tudo, porque eu vou aguardar novas perguntas, mas começou daí. Então, vamos, só para situar as pessoas, onde exatamente fica a Tribo das Estrelas? A Tribo das Estrelas está em Itapiraí, aqui no Vale da Ribeira,
em São Paulo, está encravada na Mata Atlântica, numa área de preservação permanente, e num lugar de gente muito carente, né? 4 em cada 10 habitantes aqui da cidade, se não estão na linha da miséria, estão ali nas proximidades, mas é um lugar riquíssimo em aspectos ecológicos, né? Muitas cachoeiras, muitos animais, a floresta que já foi destruída uma vez, está na sua segunda leva de recuperação, é muito bonita também. Tem tudo que um turista quiser, ou que um visitante quiser, aqui tem. Uma neblina que está fazendo hoje, inclusive, a neblina constante. Durante o dia temos as 4 estações, mas o predomina mesmo é um friozinho, uma neblininha, é um paraisinho dentro desse paraisão que é o Brasil, né? E essa cidade, ela faz divisa com Sorocaba. Não, Cris, ela vem de Sorocaba, você precisa pegar ainda 2 rodovias, um trecho de uma rodovia, até chegar na divisa com Piedade. Na verdade, nós fazemos divisa com Piedade. Então, Sorocaba, tá. Piedade, em seguida, Tapiraí. Certo. E aí, esse local, porque, na verdade, ele é único, pelo que eu entendi, né? Não existe em outro lugar do mundo que tenha a filosofia da tribo de estrelas, não é isso? Agora, você, Sindolfo, existe? Existe algum outro lugar? Você se inspirou em algum outro lugar? Então, não existe um lugar igual à tribo de estrelas no mundo, não, porque nós temos uma filosofia própria, uma proposta própria que gira em torno de uma estrela de 8 pontas, com 12 áreas. É difícil explicar como é que a estrela tem 8 pontas e existem 9 áreas, mas eu vou pular, isso daí depois eu posso explicar um pouco melhor. E essa estrela, cada uma das áreas, ela mexe com a vida de toda pessoa, esteja ela em qualquer lugar do mundo, e cada mexida que dá na vida de cada pessoa, em qualquer lugar do mundo, o conhecimento aflora. As informações sobre paz, a informação sobre fraternidade, sobre uma cultura de complementaridade ideal, na qual as pessoas tenham confiança mútua, coisas perdidas principalmente por causa dos fatores predominantes do sistema civilizatório. Esse sistema civilizatório é viciado, né, em ter mais do que em ser, e então isso dilui praticamente o respeito, dilui a inclusão, dilui a necessidade da gente olhar o outro, pensando que o outro é uma extensão nossa, não é? Então a gente tem essa proposta, e aqui a gente costuma dizer, eu gosto muito que o seu programa ele trabalha com encontro e paz, eu costumo dizer que quando as pessoas vêm aqui, eu digo para elas, não existem pessoas estranhas, existem as que nós não vimos ainda, as que nós não contatamos ainda, porque toda pessoa tem um valor inegociável, né? Esse valor simplesmente é valor, e quando chegam aqui, a gente sente sempre, e eu digo para as pessoas, geralmente eu me encosto nelas e digo assim, hoje a minha família aumentou um pouco. Então, a gente tem essa proposta de fraternidade com a ideia de família humana, não uma família de sangue propriamente dito, embora a família de sangue seja importantíssima e seja o nosso principal desafio de amor, né? É ali que a gente vai conseguir amar ou não, né? E então a tribo ela vai surgir exatamente desse afastamento que eu tenho das religiões tradicionais, sendo que eu considero essas religiões tradicionais ultra necessárias, com todas a parte deficitária que vem dos líderes, que vem da parte comercial, que vem da parte política, que vem dessa contaminação, religião versus política versus Estado, eu fui me afastando, porque ali não é que eu tenha me tornado ateu, eu já tinha deixado de ser ateu. Eu estava chegando à conclusão que existe um Deus, embora não bíblico,
que também essa é outra característica. Para mim, existe um Deus se idealizando para aparecer. O Deus que só vai surgir quando nós realmente formos fraternais. E há toda uma construção até chegar a isso. Então, a nossa tentativa com esse afastamento era: eu preciso ter um lugar onde a religião fale menos e as pessoas sejam mais. Eu quero que essas pessoas que cheguem aqui, elas perguntem: José, como é que você está? Eu falei: eu estou muito bem e nós dois vamos estar bem daqui a pouco, porque você vai me passar coisas que me interessam e eu para você também. E aí, disso, a gente pode tornar esse nosso encontro um fator de encanto, tanto na minha vida quanto na tua, e assim por diante. Nós tivemos, sim, inspirações. Eu participei de grupos esotéricos, de grupos naquele tempo ali de 70, 80, 70 nem tanto, mas 80, 90 até 2000, teve aquela onda de esoterismo, foi aí daí que surgiu, inclusive, essa onda de naturalismo, de vegano, enfim. Eu estive ali. E ali, os grupos, as ideias de comunidade alternativa, eram ideias fortes, frequentes, e a maioria das pessoas queria isso, né? Queria uma coisa diferente daquela que o sistema civilizatório trouxe até nós. Quando eu chamo de sistema civilizatório, eu vou dizer a cultura em geral, as religiões em geral, a política de diversos períodos, com impérios, com reis absolutistas e outros mais. Essa coisa toda que foi vindo foi sempre pautada na religião, mas comandada sutilmente por uma economia bastante egoísta e desigual, né? Uma economia que procura desigualdade. Nós temos uma cultura de desigualdade desde que surgiu o nosso primeiro conglomerado de pessoas. Estudando isso, eu cheguei à conclusão: olha, realmente a gente precisa de uma coisa alternativa. Mas eu não sabia que eu iria fundar um dia um espaço onde realmente fosse alternativo, sem toda aquela coisa dos hippies e outro grupo que surgiu depois, que queria somente a vida alternativa, sem aquela liberdade, vamos dizer, quase exagerada dos hippies, né? Então, nós nos inspiramos principalmente no Trigueirinho, inicialmente. Trigueirinho fazia parte de uma comunidade espiritualista que fica em Nazaré Paulista, chamada Nazaré Uniluz, e ali eu conheci uma das mulheres mais extraordinárias, que foi a Sarah Merriott, que era a grande mentora do local. E o que é Nazaré Paulista? Nazaré Paulista é um lugar onde as pessoas vão, os quartos são individuais, as pessoas, inclusive, é uma boa dica para você procurar alguém lá, se você não conhece ainda. E ali você compartilha atividades, você compartilha a cozinha, o pão, você aprende a fazer, você tem o viver em grupo, você vai na horta, você faz... Aquilo realmente me encantou por um tempo. Eu sou muito crítico, minha passagem pelo ateísmo me deixou cético diante de muitas coisas, né? E buscando a prática noutras poucas coisas, que é muito difícil, que as pessoas estão acostumadas com fenômeno, estão acostumadas com preces, que eu acho bacana, eu acho bom, mas a prece sozinha não resolve, precisa também ter iniciativa racional, iniciativa física, iniciativa real, não é? Para poder você se mover. A vida é movimento. Quem não se move, não se desenvolve, né? E aí, nesta comunidade, eu desenhei a Tribo de Estrelas. Nós compramos essa propriedade aqui em 2008 e começamos a construí-la. Eu vou deixar para dar mais detalhes à frente, para também te dar a oportunidade de fazer mais perguntas. Não, mas é o seguinte, na verdade, você é um jornalista, né? Pelo que eu entendi no seu currículo, você não fez teologia, e você foi criando um espaço espiritualista do que você entende que é viver a espiritualidade. É isso? Eu estou enganada?
Sim, sim, perfeito. Eu não tenho uma base teológica para isso, porque eu parti do princípio, inclusive, eu li 5 grandes livros sobre religião universal, sobre todas as religiões, e quando eu terminei essa coleção, eu cheguei à conclusão que as religiões não têm respostas. Elas têm mais perguntas do que respostas, mas a maioria das religiões não pergunta. A maioria das religiões não pergunta. Elas simplesmente se movem por uma coisa quase pétrea, que é as escrituras, que são os livros escritos na antiguidade, quando os profetas e outros escritores ótimos, né, porque a Bíblia é um livro extraordinário, não é? Mas esse livro ele não dá respostas. Ele provoca mais perguntas do que respostas. Você diz como as que religiões não perguntam, né? O que você quer dizer é que não há questionamento. A religião é essa, não acabou. há. Se você quer, se você não quer, você procura outra. É isso. E, de preferência, não mexa nos dogmas, não mexa nos totens, não mexa, simplesmente acredite. Isso foi pouco para mim. E repito, acho que 90% das pessoas estão satisfeitas com isso. Por isso que a gente tem de respeitar muito. Mas a mim nunca me preencheu, nunca me elevou. Eu acho que aquilo que não eleva, não eleva. Né? Então, eu acho muito complicado isso. Quando na verdade, esse espaço, ele não era espaço espiritualista inicialmente. Eu queria somente um lugar onde eu pudesse ser o que sou, onde eu pudesse viver o que eu sou. Eu sou uma pessoa muito ligada à essência, a pé no chão, à origem, a você não ter vergonha de nada do que participou da tua história até aquele momento. Então, eu queria um lugar onde eu pudesse entrar e as pessoas não me olhassem de forma diferente, né? Eu gostaria que me olhassem assim, é o José que está chegando aqui e vai participar aqui com a gente, pleno, interiorizando aquilo que a gente tem para compartilhar e ponto. Eu queria isso. Como não tinha isso, então eu e meu companheiro, que nós fomos expulsos, inclusive, de um determinado lugar, que eu não vou citar o nome, fomos expulsos exatamente porque namorávamos à época, em 1996. Tudo isso contribuiu para que esse espaço acontecesse. Eu queria um espaço libertário, sem religião, com um templo onde a gente pudesse meditar silenciosamente, para que não houvesse nenhum tipo de incursão na interioridade daquela pessoa, e que racionalmente a pessoa percebesse a paz que esse lugar podia promover. E falar de paz é uma coisa muito séria, porque a paz, existe uma cultura contra a paz, né? Porque eu não acredito que a paz aconteça verticalmente, ela tem que ser horizontal. Enquanto houver um ser humano passando fome, enquanto houver um ser humano sofrendo por falta de elementos básicos, a paz não existe. Então, o que está em vigor é a paz construída pelo sistema civilizatório. Então, eu queria que a pessoa chegasse aqui e ela fosse acolhida dessa forma. Você está aqui, você está em paz, você pode ficar aqui, nós estamos com você, você está com a gente, eu não tenho nada para te ensinar. Nossos encontros aqui chamam-se ideários, porque a gente não tem uma verdade. Não existe uma verdade. Quem está procurando essa verdade vai se enganar pelo meio do caminho. Não existe uma verdade. Existem percepções que cada indivíduo faça sobre algo que aconteça, sobre algo que exista. Essa observação e essa validação é que faz a realidade existir, é que faz uma certa verdade acontecer. Então, eu queria isso. Mas nós ganhamos, assim que nós terminamos de construir o templo, nós temos um templo dentro da mata aqui, um templo para meditação exclusiva e para esses encontros. Conforme a gente construiu, nós ganhamos diversas estátuas. Uma colaboradora, assim, foi numa loja e mandou aqui um caminhão de estátuas. Chegaram 29 estátuas aqui, de religiões diversas, né?
algumas da Tailândia, outras da China, outras do Japão, outras, enfim. Chegou e eu fiz assim, eu falei, meu Deus, mas eu não queria isso aqui, eu queria que as pessoas não se alinhassem a uma religião imediatamente, ou já fizessem um pré-juízo e dissessem assim, eles são budistas, eles são shintoístas, eles são, né? Mas aí essas estátuas chegaram e aí eu vi a arte, né? Eu acho que se existe uma coisa que representa as divindades, caso elas existam, e para quem acredita, eu acho que a arte é a linguagem dos deuses, e ponto, né? É isso daí. E aí eu falei para o meu companheiro gosta muito de ajardinamento, ele disse, vamos espalhar pelo jardim. E aí nós temos os jardins repletos dessas estátuas, eu fui obrigado mesmo, por causa da questão das dificuldades que os crentes têm de ver a coisa, né? Eu tive que comprar um Jesus, que eu amo, né? Eu acho que é um ser magnífico, e um São Francisco, que para mim é o legislador universal, né? Quem lê aquela oração dele não precisa de legislação, só os sem vergonhas, né? Porque os que tiverem um pouquinho de brio fica com aquela oração e acabou, não precisa mais nada. Então eu coloquei esse São Francisco. Então aqui hoje as pessoas passam, vem um Buda grande e diz assim, eles são budistas, vê o Shiva e acha que a gente está ligado a alguma religião indiana, enfim. Essas estátuas serviram para nós criarmos um passeio chamado Caminho Entre Jardins. Então, a pessoa, quando vem aqui, ela faz um caminho de 1h30, para você ver o tamanho da coisa, né? 1h30, e eu tive de fazer esse caminho comentado. Então, existe um livro a respeito dele, e existem os comentários, conforme a pessoa vai visitando, estátua a estátua, para poder a pessoa perceber o seguinte, cara, está cheio de estátuas aqui, mas eles não adoram nenhuma. Eles simplesmente retiram, para dar um exemplinho só, quando a gente fala do Shiva, a gente diz, olha, esse cara, ele é adorado por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, mas para nós aqui ele só serve para uma coisa, para dar o seguinte recado, se tem alguma coisa te incomodando, destrua, mas não destrua com raiva, destrua com a criatividade para construir algo melhor no lugar. Essa é a principal mensagem do Shiva, que pouquíssimos indianos seguem, igual o amai-vos uns aos outros, que nós, os judaicos cristãos, também não seguimos. Está lá, né? Tá cravado ali, mas nós não seguimos. Então, o espaço virou isso, virou um misto de parque temático espiritualista. E esse passeio desse parque temático, para cada estátua, então, vocês dizem alguma coisa sobre a religião que aquela estátua, aquela imagem representa. É isso? E aí, na verdade, é um passeio comentado, porque vai uma pessoa da tribo e que vai explicando para quem está fazendo o passeio. E é um passeio que dura 1h30. 1h30, mais ou menos, e nessa 1h30 as pessoas vão se encantando, de fato, elas vão perguntando, elas vão se envolvendo, tem tiradas bem humoradas, né? A gente dá boas risadas, porque a gente brinca demais não zomba da crença, mas a gente ri como é que uma coisa tão simples virou uma coisa tão séria, né? Uhum. Que é aquela relação da pessoa com a crença, né? Que é uma coisa tão séria, e a gente... Algumas coisas até que quem estuda um pouco, quem pensa um pouco a respeito, acha um absurdo. Eu não acho, eu acho que faz parte do que a pessoa alcança. Então, ela alcança aquilo, ponto. Se aquilo faz bem a ela daquele jeito, está valendo. Não é o meu sonho é que as pessoas se liberem disso, porque eu não, no livro Deus Não É Grande, o autor vai dizer que a religião envenena tudo. Eu acho que não, o dinheiro envenena tudo, a religião não. A religião é capturada pelo dinheiro por causa dos seus líderes, mas o crente não tem nada a ver com isso. O crente, a relação dele é pura com a religião. Os líderes, alguns, também não vamos generalizar, mas alguns líderes realmente
faz a gente pensar que há somente uma exploração, que há somente o uso da boa-fé, do fiel, e não é verdade que isso seja geral, né? Porque, na verdade, cada um tem a sua maneira de fazer. A gente não pode fazer um julgamento da fé da outra pessoa. Então, se ela acredita naquilo e ela pratica aquilo, basta a cada um de nós respeitar, né? E lendo um pouco sobre a tribo, no site de vocês, você fala também de Deus, né? Que Deus é um ser em construção. O que isso significa? Interessante, né? Eu tô, provavelmente este ano não, mas no começo do ano que vem eu vou lançar um livro chamado Cedo Ainda para Matar Deus. Eu acho que esse Deus nem está morto, como já quis um certo filósofo, e nem não está morto, como quis outro autor de outro livro nessa mesma linha. Eu acredito que é cedo para matar esse Deus conforme nós conhecemos, que é o Deus que só dá, é um Deus que você deve procurá-lo na maioria das vezes quando você está passando por dificuldade. Nós temos, no modelo ocidental, pelo menos, nós temos uma herança judaico-cristã, que é a da autocomiseração, do quanto pior, melhor, daquela coisa de você se colocar não como vítima, mas se colocar como um ser altamente carente de uma proteção e tudo mais. Tudo isso está dentro da tua frase anterior, que é fé, é crença, e a gente tem de respeitar. E eu respeito demais. Mas, assim, esse Deus ao qual eu me refiro, e que esse livro provavelmente vai tratar, para mim esse Deus é um Deus tão superior, tão silencioso, e tão abundante, e tão dadivoso, e tão ativo, que não dá tempo a gente vê-lo, não dá tempo a gente senti-lo na sua amplitude, não dá tempo a gente perceber que ele não escreveu nada, porque ele não quer escrever nada, porque o método dele é por dentro do silêncio, é de dentro para dentro e por dentro, é um Deus de interioridades. Ele não é um Deus que você possa captar com uma profecia, não é um Deus que você possa captar com uma ideia de que ele criou tudo é muito relativo, tudo ainda precisa ser pensado e ser acreditado de uma forma mais concreta, de uma forma mais racional, eu diria, mas não no sentido do racionalismo puro, porque o racionalismo não consegue explicar que esse Deus da Bíblia não existe, assim como também os cientificistas, no modo geral, não conseguem dizer isso, e também aqueles que acreditam no Deus criador, o criacionismo, também não conseguem provar. Então, nessas duas tangentes, eu acho que há dois equívocos. Porque esse Deus mesmo, esse Deus magnífico, ele vai ser revelado junto com uma coisa que dificilmente será revelada. Então, eu chamo esse Deus o Deus do mistério, porque se nós descobrirmos como tudo começou, Deus vai estar ali, se ele existir. Mas se nós nunca descobrirmos, esse Deus é o Deus do mistério. Então, ele não requer representantes terrenos para fazer pontes entre o ser comum, que eu sou, você é, todos somos, e ele. Ele, interiormente, ele dá o recado. Eu sempre costumo explicar isso da seguinte forma. As potencialidades que cada pessoa tem, a espontaneidade com que um caboclo do campo ensina uma coisa para a gente que passou por faculdade, muitos são doutores, muitos são... E você olha assim, eu não entendo isso, essa pessoa entende. Estou falando de coisas práticas, mas as lições de vida que essas pessoas dão em questão de humildade, de satisfação com uma vida simples, de se integrar à natureza, como dizendo assim, aqui ele vem, aqui ele está e aqui eu estou bem, coisa que a gente, quanto mais estuda, quanto mais pensa, quanto mais a gente sente assim, quase um vazio,
porque a gente não se preenche daquilo que já está dentro da gente. Eu acredito nessa ida, nessa escalada, né? Nessa escalada quase improvável, né? Uma escalada de encontro que a gente chega a um determinado momento, a humanidade diga assim, eu e Deus somos um. Ou eu e a deusa somos um. De verdade. Isso saindo de verdade. Né? Agora, então, é por Deus, aí. Então, na tribo de estrelas, a crença num ser superior não significa que você fale com ele ou que você peça coisas para ele. Ele é um ser que está ali em movimento, né, pelo que eu estou entendendo, e ele fala através do silêncio de cada pessoa e também está ligado à natureza. Você atribui Deus à natureza? Você acha que a natureza ela é uma expressão do divino, do sagrado? Olha, nós chamamos aqui, para não causar confusão, nós chamamos de fonte e grande silêncio. Chamamos Deus de fonte e grande silêncio. Essa fonte, ela jorra continuamente, em silêncio, e não há nada, nenhuma partícula sequer, onde isso não se manifeste, onde essa natureza não se manifeste. Falar que Deus está desligado da natureza é tão arriscado, né? Então eu não considero a natureza como Deus, mas eu considero que Deus está na natureza também. Ele também está na natureza. Porque se nós pensarmos, quase tudo que constrói a natureza tem a ver com luz, fogo, sol, tem a ver com água, que a gente nem sabe de onde veio, até hoje a gente não tem essa chegada na Terra, a gente não sabe como que a água chegou. O ar é um pouquinho mais fácil de ser explicado, mas aí para falar de ar, a gente vai ter que falar de água também, enfim, e a própria Terra, para nós, essa casa fantástica, que para poder a gente estar aqui e ter vida, nós tivemos de ser agraciados com o cinturão dourado do sol, porque senão nós não estaríamos aqui. Então, toda essa construção que a gente observa, valida e vivencia como realidade, ela está carregada de mistério e está carregada de silêncio. Quando eu falo silêncio, eu falo, está carregada de Deus. E tudo isso veio de uma fonte. Essa fonte é Deus. Então, quem é Deus? Se eu ficar com a Bíblia, eu não descubro Deus. Não tem como eu descobrir Deus. Porque aí eu vou chegar ali em Adão, vou chegar em Eva, vou chegar no dilúvio, e uma porção de dúvidas para um estudioso, tá? Para um crente normal, tá bom, deixa desse jeito mesmo. Mas para um estudioso, quando você chega em Adão e Eva, quando você chega no dilúvio, quando você chega no mar aberto, por mais metáfora que você põe aí com o cajado por Moisés, você começa a ter sérias dúvidas, e você volta àquelas 3 perguntas clássicas, que é de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou, e você volta sem respostas, talvez não de coração vazio, mas de mente um tanto conturbada, porque, e aí, quem criou tudo? Como foi criado? Eu prefiro dizer, não sei como foi criado, ninguém sabe ainda, quem escreveu alguma coisa a respeito tinha a melhor das intenções, até muita gente acreditou nele, neles, mas não deu muito certo, porque se a gente ainda não se ama plenamente e incondicionalmente, se a gente ainda não inclui de uma forma irrestrita, se a gente não causa paz no outro, ao contrário, se a gente adoece, se uns adoecemos os outros, é porque nada que está escrito funcionou. Nada. Não funcionou. Agora, funcionou para determinar... Pois não. Não, desculpa, mas o que eu quero entender é o seguinte, você tem, a tribo de estrelas acredita que há um Deus superior, né, há um ser superior, esse ser superior, ele fala através de tudo que há no mundo, né, principalmente, como você explicou, através da natureza, e desse silêncio interior, quando a pessoa se coloca diante dele.
Quer dizer, não basta você ficar mudo, calado. O que você precisa é falar, eu estou entrando em silêncio, estou tentando entrar em contato comigo mesmo, para eu poder encontrar esse ser superior e ter energia, força para ir para a caminhada. É isso? Na verdade, Cris, é assim, a gente procura não colocar o nosso visitante ou a pessoa que chega aqui para acompanhar os nossos encontros, a gente procura não colocar a pessoa nessa condição de que há esse Deus. A gente Não, mas o que eu me refiro é o que acredita a tribo de estrelas. Eu não estou me referindo às pessoas que vão até aí. Quem vão até aí, eu entendo, há um respeito diante do que elas acreditam. O que eu estou te perguntando é o que a tribo de estrelas de fato acredita. É isso. Nós acreditamos que existe sim uma força poderosa que pode até não ser Deus. Eu tento construir um Deus para não deixar, para eu mesmo não ficar desamparado. Eu quero acreditar num Deus diferenciado do que a Bíblia diz, do que o Corão diz e outros livros sagrados, ditos sagrados, mas eu deixo uma vaga muito grande no meu ser, e procuro transmitir isso para as pessoas, para chegar na origem e a gente não encontrar esse Deus. Ser uma coisa simplesmente científica. Porque aí eu fujo um pouco da fé, porque eu não tenho uma fé pela fé, eu não tenho uma crença pela crença, pura e simplesmente. Eu acredito que pode ser que a gente, na nossa jornada humana, chegue um momento em que a gente vai dizer, olhar um para o outro e dizer assim, Deus não existe, porque Deus funciona a partir de mim. A natureza que eu buscava em Deus, ela já está comigo. Eu acredito mais nisso. Essa é a minha definição. É de que toda a nossa conversa, por isso que eu digo, é um ideário, toda a nossa conversa a gente não tem certeza de nada. A gente tem certeza de pouquíssimas coisas. Mas uma eu tenho, pelo menos eu busco ter essa certeza. Não é possível que as escrituras estejam definitivamente certas. Elas podem ter acertado muito, por intuição, por inspiração, por percepção, por observação mesmo, por necessidade, por interesse político, por várias coisas, deve ter acertado, sim, em muita coisa. Mas não chegou lá ainda. Nenhuma religião chegou lá. Chega pela fé, e eu não quero chegar pela fé. Eu quero chegar por uma ordem interna, que eu diga assim, pode ser que ele não exista, mas o que existe perto de mim, o que eu observo e o que eu valido é suficiente para dar valor, e para me dar valor, para eu melhorar, para eu ter uma ética, para eu ter uma bondade, para eu ser fraternal, para eu ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo, um bom cidadão. Isso, para mim, é o Deus em movimento, que pode ser que não exista, mas ele me inspira, mas essa natureza me inspira. Esses tópicos me inspiram. E é isso que eu procuro colocar para as pessoas que vêm mais frequentemente aqui. Eu digo, olha, o que interessa, na verdade, não é o que nós vamos encontrar lá na frente, é a gente se encontrar agora, é a gente se qualificar agora, é a gente participar dessa realidade validada e observada por nós, ou noutra ordem, observada e validada e vivenciada por nós, é a gente participar disso da forma mais decente possível. É por essa razão que nós temos aqui o objetivo de sermos uma decência presencial em movimento. Esteja onde eu estiver, diante de quem eu estiver, eu quero que a pessoa olhe para mim e diga assim, este José tem valor, de fato, e ele coloca esse valor em movimento. Ele tem uma bondade, de fato, e ele coloca essa bondade em movimento. Ele tem predicados desenvolvíveis, e até alguns desenvolvidos, sabe-se lá como, as dificuldades que ele enfrentou para isso, só que ele me apresenta isso e ele tem uma previsibilidade quase divina, que é a previsibilidade que a gente faz uma prece com muito afinco, a gente tem quase certeza que a gente vai ser atendido. Quando a gente é muito amigo de alguém, a gente põe a mão no fogo por ele, porque ele é previsível. Então, acho que essa previsibilidade está diretamente ligada à decência presencial em movimento.
quando você fala uma coisa divina, um ser divino dentro do ser humano, você está dizendo que é necessário que a gente viva, não quero aqui fazer nenhuma confusão, mas o que Jesus disse, que é amai-vos uns aos outros, se não for nessa solidariedade, se não for dentro do amor, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É isso? Sim, eu acredito que o amor seja a palavra mais interessante para amor é estímulo. Eu acho que o amor é o estímulo do universo. O amor é o estímulo ideal. Eu não digo que só existe esse estímulo, mas ele é o estímulo ideal. Se nós cumpríssemos somente o mandamento amáveis uns aos outros, nós estaríamos completamente bem nessa atualidade, porque nós estamos nos desenvolvendo com uma velocidade incrível, a ciência está descobrindo cada vez mais rápido, as tecnologias estão surgindo de uma forma veloz, isso aí já é lugar comum até, mas falta, né? Falta ao ser humano algo que diga para ele assim, olha, está valendo pelo simples fato de você estar aqui. E aí a pessoa diz assim, tá bom, eu estou aqui, mas eu estou passando fome. Eu estou aqui, mas meu filho não estuda. Eu estou aqui, a minha mulher está com uma doença muito grave que tem um tratamento, mas só o rico consegue. Então, eu acho que o amor, ele é a principal vítima do nosso sistema civilizatório. O amor é a principal vítima da nossa existência, né? O amor, inclusive, ele deve se sentir ultra envergonhado com o que nós fazemos, por exemplo, com a nossa casa planetária. Então, a gente maltrata, a gente não repõe, a gente joga lixo no mar, a gente joga lixo nos rios, a gente... homens agridem mulheres, homens se sentem no direito, ou mulheres se sentem no direito de matar, de roubar, políticos se sentem no direito de dilapidar as riquezas da nação, e não há um compartilhamento porque falta amor. Então, o amor, ele é essa liga, né? Eu digo que o amor é o super bonde do universo, desculpa a propaganda, mas ele é o super bonde do universo. O amor é uma liga, mas é um caminho difícil, né? É um caminho que exige, porque eu costumo dizer que não é possível ser feliz, você dentro do carro e uma criança lá fora pedindo comida, né? Isso não te traz felicidade. Mas o que às vezes eu entendo dessa sua conversa é o que você está dizendo da filosofia da tribo de estrelas, é que existindo ou não um ser superior, a gente só pode ser feliz ou caminhar para uma felicidade se a gente pudesse entender, né? Nesse sentido, assim, eu tenho estômago, a pessoa também tem, eu preciso trabalhar, ele também, eu devo receber um salário justo pelo que eu faço, todo mundo tem que ter casa, todo mundo tem que ter água encanada, todo mundo tem que ter rede de esgoto, é isso que você está falando. Sim, eu estou falando isso e te digo mais uma coisa assustadora. Pouca gente pensa nisso, fica reclamando do governo A, do governo B, porque falta emprego. A lógica vai sempre ter pelo menos 40% das pessoas no mundo sem emprego. Não há como, né, dar emprego para todo mundo. Desses 60% que vão estar na ativa, provavelmente somente uns 10% vão ganhar realmente algo que faça com que eles acumulem bem alguma coisa. Os outros 50% vão estar ali, conseguindo o suficiente para obter coisas, e essas coisas não são usadas porque não dá tempo, porque ela tem que trabalhar para conseguir mais coisas. Então, isso para mim está claro, que pelo fato da economia ser exatamente esse pilar que captura a religião e captura a política para si, e dita uma regra não amorosa de convivência,
não amorosa de compartilhamento planetário, e isso é muito difícil de derrubar, eu digo que os ensinamentos ou o aprendizado que nós fazemos aqui uns com os outros, com relação ao amor, com relação à fraternidade, com relação à confiança mútua, com relação a uma cultura de complementaridade, com relação ao alcance de plenitude individual, eu digo que isso talvez seja a última utopia eu não diria a última, porque eu não gosto de dizer que nada é útil, o ser humano ele se desdobra, se renova. Mas eu diria que é uma utopia, é um sonho, eu chamo de sonhalização aqui o nosso projeto. As nossas atitudes aqui são de sonhalização. Nós sonhamos alguma coisa, fazemos um pouquinho, sabemos que não vamos poder fazer tudo, e a gente vai seguindo. Então, eu tenho essa ideia, e não tenho esperança, e por isso que a gente ficou aqui, nós estamos a 22 quilômetros da cidade, pequenininha, a pessoa tem que andar 11 quilômetros de terra para chegar até nós, e nós não fazemos propaganda, não viramos até pousada agora também, porque as pessoas querem vir, quem descobre a gente quer vir, quer passar da sexta-feira para o sábado, do sábado para o domingo, perfeito, a gente criou essa modalidade. Mas nós não criamos, eu e meu companheiro não fizemos isso, e mais umas 2 dúzias de pessoas que nos acompanham nesses anos, nós não fizemos isso para sermos, haja aspas nisso, né, seguidos, né, das pessoas dizerem assim, nossa, esses rapazes são bacanas, esse grupo é bacana, então esse grupo é muito bom, então vamos seguir e tal. Se seguir, ótimo, mas se não seguir, a minha luta continua, a luta dessas pessoas continua, que é a de amar incondicionalmente, que é super difícil, eu sei que dá trabalho, mas eu quero trabalhar nisso, e durante esses anos, não digo que eu já ame incondicionalmente, mas eu já melhorei muito, sabe? Eu não discuto mais raça, eu não discuto mais se a mulher é mãe solteira ou não, eu não discuto se a pessoa é rica ou pobre, eu não discuto mais se é negro ou branco, enfim, eu não faço mais essas discussões, que eu já acho que é uma demonstração de amor, não é? Então, é por aí, a gente está nessa luta, sabendo que não vai alcançar grandes, nós não vamos deixar uma obra que as pessoas vão dizer assim, isso é a solução. Não é a solução, é a solução que eu arranjei para mim, arranjei para o meu companheiro, arranjei para os meus amigos, e eles concordaram, e estamos aqui na luta. Mas também sei que a gente precisa fazer alguma coisa. Esse foi o jeito que eu achei para dizer assim, precisamos nos mover para algo diferente do que nos fizeram acreditar até agora. Precisamos nos mover no sentido contrário de um sistema que funciona desigualmente, que funciona injustamente, que funciona sem o menor interesse por equidade, por empatia, por inclusão. Raras exceções, e felizmente posso dizer que quando eu comecei com isso, tinha muito mais gente do lado de lá. E cada vez mais eu vejo grupos, vejo até algumas religiões mesmo, alguns grupos religiosos, se movimentando nesse sentido para colocar esse amor em movimento, esse amor que a gente conquista, que a gente quer em movimento. São esses 3 pilares que nós temos aqui, desculpa, Cristo, só para concluir, são esses 3 pilares que nós temos, o amor incondicional como base, a fraternidade gerada por uma complementaridade, por uma cultura de complementaridade, e essa cultura de complementaridade ela está baseada em confiança mútua, para que a gente alcance uma plenitude. Nosso objetivo final não é chegar a um céu, porque eu também não acredito que exista, nem no inferno, porque eu também não acredito que exista. Eu acredito que existem estações altamente atordoadoras e existem estações altamente elevadoras. Eu acredito que a nossa caminhada não é só neste planeta, que a gente vai para outras paragens, que a gente segue para outras paragens, e aí, se você ama incondicionalmente, se você considera que todos que você encontra é uma família, é uma totalidade, se você complementa bem as pessoas por uma cultura realmente de dar o seu melhor e receber da forma que vier, aí você tem que gerar a compreensibilidade, gerar o perdão, gerar uma posição, tem toda uma carga de elementos
que faz com que estar aqui na tribo e seguir alguma coisa daqui se torne altamente difícil, porque as pessoas se sentem com preguiça, né? Como eu vou fazer isso? Ninguém está fazendo isso. Ninguém lá fora está fazendo isso. Eu estou explicando isso até para entender, para as pessoas entenderem que eu não sou doido, não. Eu sou somente uma pessoa que está tentando fazer alguma coisa sem saber muito bem o que está fazendo, mas eu estou fazendo alguma coisa. É isso aí. A tribo de estrelas acredita que depois dessa vida terrena, que nesse planeta, a gente vai para outros planetas, e isso seria o quê? Uma evolução do ser humano? O que eu vou te dizer agora pode ser mesmo, pode parecer uma loucura, mas eu acredito que algum cientista mais tarde, alguém mais letrado que eu, mais entendido que eu, consiga, mas é uma coisa que eu percebo, é uma percepção minha, portanto, é só minha, e eu compartilho isso aqui na Tribo de Estrelas, porque, por enquanto, eu sou um cofundador e sou também o coordenador espiritual da Tribo de Estrelas. Olha só, eu acredito que as coisas se sustentam porque existe uma impulsão permanente. Eu não sei de onde vem essa impulsão permanente. Eu acredito que essa impulsão permanente, ela é que faz, conforme o universo vai se expandindo, ele vai se expandindo porque ele não vai parar de se expandir. Primeiro, eu não acredito no fim do universo. Eu não acredito que o universo vai... não acredito. Acredito que essa expansão, ela é sagrada, ela é contínua, e ela tem uma grande força cuidando dela, cuidando dessa expansão, que mais tarde a gente pode chamar de Deus. Essa impulsão permanente é que faz com que as coisas não caiam, com que os planetas não caiam, com que as estrelas com que as galáxias não se desintegrem, a não ser por alguma mudança dentro do caos criativo que o universo tem. Então, acredito que essa impulsão permanente, ela vai criando, né, as condições da gente se mover. Eu quero menos acreditar que existe um mundo espiritual e mais acreditar que existe um mundo altamente existencial. A existência, ela é irrevogável. Então, se nós falarmos de existência em corpo físico, nós estamos falando só de biologia. Eu acredito que nós temos uma existência que ela se estende além do corpo físico, e aí eu diria que não tem como a gente captar para onde vai o pensamento, não dá para sepultar ou cremar o pensamento da pessoa, o sentimento, a emoção, não dá para fazer isso. Para onde vai isso? Se isso é o espírito, tem literatura vasta no espiritismo, na Umbanda, no candomblé, até no voodoo. Então, isso é uma coisa, se é o espírito, mas eu acredito que não, eu acredito que, assim, a estrutura humana, o caudal de probabilidades e de potencialidade que existe dentro de uma pessoa, que faz com que um ser que nasce num grotão do Agreste paraibano chegue a um lugar como São Paulo, e essa pessoa tenha conseguido desenvolver diversos predicados, inclusive o dom de falar, ou de escrever bem, ou de entender melhor o mundo. De onde veio isso? Já estava ali, está em todos os garotinhos que estão nascendo agora, em qualquer grotão do mundo. E isso faz com que tem uma força que impulsiona o ser humano sempre para adiante, sempre para uma elevação, sempre para uma superação. E aí a pessoa morre no corpo físico, e eu me recuso a acreditar que uma obra como o corpo humano, cheio dessas virtuosas probabilidades e potencialidades, simplesmente acabe. Então, a minha crença, ou pelo menos o meu desejo, ou o meu sonho, é que não acabe, é que o corpo físico ele vai repousar, e que aquilo que sobrou vai... Eu chamo a gente de transeuntes cósmicos. Eu acredito que nós somos transeuntes cósmicos. Então, a gente diz assim, meu carrinho velho, meu fusquinha, fica aqui, porque eu vou agora pilotar uma nave em outro lugar. Em que planeta? Não sei. Em que galáxia? Também não sei. Mas eu sei que o universo é grande e a gente vai caber em algum outro lugar que não a Terra. Então, eu construo isso, mas eu repito para você, Cris, isso não é mais importante do que eu me preparar para estar no céu agora.
no meu céu particular, de eu ser uma pessoa que pensa bem, que sente bem, que se comove bem e que reage e age bem. Né? Então, quando eu aprendo isso é a saúde presencial. Quando eu aprendo isso, eu tenho saúde presencial. Eu estou pronto para complementar outras pessoas, para complementar outros ambientes, para complementar até outras ideias, né? Melhorar outras ideias. Então, essa qualificação, para mim, é que é a grande busca. As pessoas falam de busca espiritual. Você não vá muito longe, não, para buscar, não, porque você vai errar muitos endereços. Procura ver o que você tem dentro. Uhum. E por isso que o nosso espaço tem... E aí, quando você pratica isso, né, que é viver plenamente o agora, você ser uma pessoa decente, ter ética, amar o outro, compreender que o outro é como você, né, ele tem as mesmas necessidades. Então, aí, se você realmente sai desse corpo e vai para outros planetas, você já trilhou uma estrada e você já está preparado para outras galáxias, não é? Outros planetas, enfim. É isso que você acredita, que, na verdade, o que a gente tem que viver é plenamente agora e depois, né? Eu sei que você é um ser em evolução, mas seja literalmente o que Deus quiser, é isso? Sim, sim. Olha, você tem dons, né? Você tem dons. E tem nessa crescente evolução, lenta para muita gente, e para todos nós provavelmente, mas para algumas pessoas mais lentas ainda, eu incluo muita coisa que o dia a dia pede e a gente não tem. A gente não tem, não dá. A gente tem, mas não dá, talvez porque a gente não saiba ainda que tem, e se soubesse, talvez a gente não quisesse dar. Mas eu incluo, por exemplo, tom de voz. As pessoas costumam, eu digo as pessoas, me incluindo, costumamos falar mais grosseiramente com as pessoas que estão mais próximas, às vezes as mais íntimas, porque com as pessoas estranhas a gente põe a educação no meio, que é um escudo virtual. E virtual não, um escudo, vamos dizer assim, aleatório, a gente só usa para algumas pessoas, porque também se um estranho destratar a gente não vai responder dando a outra face. Olha, você sabe que eu tenho um amigo que eu estudei na Casper Libero com ele, chama Marcos, há muito tempo eu não vejo. E ele um dia me disse uma coisa, em 1986, ele disse o seguinte: Cris, por que será que quando a pessoa casa, ela perde essa educação que ela tinha quando namorava? Eu disse, não sei, eu não sou casada, ainda brinquei com ele. Mas é verdade isso que você está falando. Essa intimidade, ela muitas vezes, em vez de você dizer, por favor, muito obrigada, você diz, pega isso para mim, faz aquilo. Né? Acontece isso. Eu acho que hoje está na moda falar de linguagem não violenta. Tem muitos modismos hoje. Eu não sei se é porque eu envelheci rápido demais fisicamente. Mentalmente eu me sinto jovem, mas fisicamente eu já me sinto meio velhosquinho. Mas, assim, a linguagem não violenta é a linguagem do amor. Isso. Não existe. Só existem dois grandes sentimentos humanos que a gente conheça, que são pilares do sentir. Para mim, é o ódio e o amor. O ódio, tipo assim, porque eu dei uma resposta áspera, eu respondi do jeito que merecia, eu abordei de uma forma forte, né? Eu deixei a pessoa rasa, como o chão. Isso é ódio. Você está dando outro nome, mas isso é ódio. Já o amor, eu sinto uma grande afeição. Ninguém sente uma grande afeição, sente amor. A afeição é o nome que a gente dá para uma coisa menorzinha do que o amor. Eu até entendo, parece que o ser humano usa a nossa língua, nosso idioma, inclusive, é muito rico. Talvez a gente tenha mais palavras para uma mesma coisa do que outros idiomas. Mas o que eu quero dizer é essa falsificação da nossa indisposição para amar. Ou para amar
compartimentando as qualidades ou os defeitos dos outros. Então, eu digo que se você tem um tom de voz adequado, necessariamente você já trabalhou a sua ternura, a sua mansidão, a sua fineza, a sua qualidade presencial diante do outro. Eu teria vergonha, eu não digo que... Eu não quero que ninguém seja assim, também não quero parecer que eu sou um pedante aqui, porque não é. Eu não me sinto bem, falando diferente com a pessoa que eu encontrei e me encantei um dia. Para mim, encontros são plataformas de encanto, e esse encantamento, ele precisa ser cultuado, e ele é cultuado com mansidão, com leveza, com delicadeza, com um cuidado, com um zelo real. Com admiração, né? Quando você ama alguém, admiração. Existe uma palavra melhor, Cris, a apreciação. Apreciar o outro. E não necessariamente aquele que está perto da gente, porque isso é dever, mas apreciar o outro que você está vendo pela primeira vez, como é o teu caso agora, eu estou te vendo pela primeira vez, estou conversando contigo pela primeira vez, me diga como é que eu vou esquecer desse nosso momento, como é que eu vou esquecer do teu semblante, como é que eu vou esquecer, não tem como, porque para mim isso agora faz parte da minha vida, se integrou a mim. Então, daqui a uns 10 anos, um dia eu fui entrevistado por Cris. Então, essa qualidade do amor em movimento, do amor pautando as nossas atitudes, quando a gente treina isso e aprende a fazer isso, a gente encontra satisfação que dinheiro não dá. Ajuda, mas não dá. Né? Mesmo todo o conhecimento que você tenha, se você não aprende a fazer isso, você vai dormir atordoada, sabe por quê? Porque na hora do jantar, o seu companheiro, a sua companheira, seu filho, sua filha falou meio atravessadamente e você respondeu de uma forma inadequada. Você respondeu naquela hora porque você não treinou para os desafios, que eu acredito que nós não tenhamos problemas, nós tenhamos exercícios, né? Que a gente aprende a resolver, e pronto, a gente tira uma nota e segue em frente. Então, essa questão da ternura, da mansidão, da linguagem delicada, que é outra coisa na qual eu acredito, se você me permitir, eu vou... Porque assim, a gente é animal ainda. O instinto, ele está, vamos dizer, hibernando dentro de nós. Mas nós é que comandamos a quantidade de neve ou a quantidade de gelo que vai deixar esse instinto devidamente hibernando. Porque a trajetória do ser humano, a meta do ser humano, desde que nós fomos inseridos no cosmos, que eu quero acreditar que nem foi aqui, quero acreditar que a gente deva ter sido inserido do ponto de vista de qualidades abstratas, a gente deve ter sido inserido em algum ponto do universo, nesses bilhões de anos que o Sol existe e está dando vida em outros lugares, talvez que a gente não conheça, e aqui. O fato de nós termos incididos aqui, significa que a gente tem uma grande meta de fazer com que o nosso funcionamento se aproxime de um funcionamento competente, eu não diria divino, mas de um funcionamento competente, pelo qual a gente consiga observar quadros, recortes de realidade, validar esses recortes de realidade e vivenciar esses recortes de realidade, acrescentando algo que aí, assim, eu digo, como se fôramos divinos, como se fôramos criadores, como se fôramos co-criadores. Então, esta ida só acontece da seguinte forma: você sai da plataforma grotesca do instinto, você reeduca, observando e corrigindo o seu ego, você faz pequenas incisões na sua personalidade, que é uma estátua que precisa o tempo todo de retoques, você vai chegar na sua mente, e você vai modificar os seus modelos de pensamento, tudo isso propositalmente, aí você chega na grande decantação humana,
Bons pensamentos geram bons sentimentos, que geram boas emoções, que geram boas ações e reações. Sem esse trabalho, você nunca vai chegar à delicadeza. A delicadeza é o céu do ser humano. A delicadeza. Um ser delicado, ele está sempre no céu, no seu próprio céu. Então, há delicadeza que falta, né? Delicadeza gera delicadeza. É só uma frase. Para chegar à delicadeza, para gerar a delicadeza, para adotar a delicadeza, olha, precisa urgentemente amar. Precisa de um grande caminho, né? Uma grande caminhada. É um exercício. Uma grande caminhada. Né? É um exercício. Contínuo, constante. É isto. José Carlos Sindolfo da Silva. É uma delícia te ouvir, são coisas completamente diferentes. Os internautas aqui do canal Angeline, tanto pelo YouTube como Spotify, a gente sabe que a gente nunca teve uma entrevista como essa, muito interessante, pensando, né, muito mais no ser humano do que viver para o divino, né? É muito interessante mesmo. Mas agora eu quero te perguntar se você gostaria de dizer alguma coisa que você julga necessário para essa nossa conversa que eu não te perguntei. Eu quero falar mais para o dia a dia de quem estiver nos assistindo. Respire bem, pelo menos 5 minutinhos por dia, em qualquer hora do dia. Respire. Se alongue, não precisa ir numa academia, não. Se alongue, isso é o que o meu companheiro pede para mim, nem sempre eu consigo fazer. Mas eu acredito muito nesse, diga o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu acredito que a respiração, sim, a respiração é uma coisa constante. Para mim, exercício, eu sou um tanto preguiçoso, mas a respiração é suficiente. Então, eu digo isso, respire pelo menos 5 minutinhos por dia. Pense um pouco na cultura da complementaridade, aquela questão de como você está oferecendo a sua presença ao outro e de como você está recebendo o outro. Evite discussões, substitua por diálogo manso, olhe no olho da pessoa e diga o que é que eu posso fazer para melhorar a minha presença diante da tua. São coisinhas simples do dia a dia que, com o hábito, pode fazer você, no mínimo, entrar num campo de conformidade, de rotina, e você ser mais, vamos dizer, calmo para resolver as coisas. Sobretudo, não perca a serenidade. Adote o que eu chamo de serenidade. Seja em que tempo for, em que espaço-tempo você estiver, vivencie a serenidade. Não se permita se agitar, não se permita se perturbar demais, não se permita trepidar, porque isso causa um grande cataclismo dentro de você, e nós temos quase 50 trilhões de células, todas elas fofoqueiras, que quando você tem um pensamento ruim, um pensamento trepidante, elas batem um papo entre elas e todas formam um grande terremoto dentro de você, e aí provavelmente você está gerando uma doença que vai aparecer daqui a 5, 6, 7, 8 anos. Calma, serenidade, só isso. Respira e não pira, como eu digo. É isso aí. Olha, foi um prazer mesmo recebê-lo aqui. Agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também pelo seu tempo, né? Que eu sei que hoje o tempo é muito precioso para todos nós. E para quem está nos vendo pelo YouTube ou nos assistindo pelo Spotify, vamos deixar aqui no texto o endereço da Tribo de Estrelas, o endereço do site, e se alguém quiser conhecer, que pelas imagens são belíssimas, eu vou, viu? Não sei quando, mas eu vou aí, eu quero conhecer. É convidada fixa. Muito obrigada. Para poder conhecer, ou para ficar alguns dias, ou então mesmo para fazer essa caminhada, né? Que eu acho que vale a pena. Se você começar a olhar o site, você vai ver. Eu te agradeço muito. E se você que está nos ouvindo ou nos assistindo, considera esse conteúdo de relevância, compartilhe o vídeo,
Fale desse espaço do canal Angeline para sua família, para os seus amigos e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Vamos juntos, nesse ano de 2022, cada vez mais, tentar praticar respira, mas não pira, o amor, boas atitudes, a esperança, sabendo que algo vai acontecer, mas você, para isso, vai ter que ter atitude, não é? E mesmo que você não tenha nenhuma crença, tenha fé na vida, para você seguir em frente, ajudar os outros e assim tornar esse mundo cada dia melhor. Eu agradeço imensamente a você, José Sindolfo, e agradeço a você aqui que está nos ouvindo. Até a próxima quinta-feira.